Sim, mãe, eu sei que você se assusta com esse assunto. Eu também. Confesso para você que nessa semana, quando o João Gabriel me disse que queria morrer porque não queria mais viver nessa pandemia, eu, mãe, fiquei muito assustada. Mas aí, a mãe que mora em mim marcou uma consulta com a psicóloga que também mora em mim. E aí a psicóloga a lembrou que existem vários motivos pelos quais a criança fala em morte ou em morrer. E não necessariamente que esses motivos precisam ou devem nos assustar. Não necessariamente esses motivos têm a ver com a morte em si. Então, hoje eu vou trazer para você os 3 principais motivos pelos quais a criança fala em morte ou em morrer. Vou te ensinar a lidar com cada uma dessas situações e vou te orientar também sobre como pedir e quando pedir essa ajuda profissional especializada. O primeiro motivo, então, pelo qual as crianças falam em morte ou em morrer é porque as crianças são esponja. O que eu quero dizer com isso? As crianças, elas absorvem os estímulos à sua volta. Se as crianças muitas vezes têm amiguinhos, coleguinhas ou irmãos que trazem essas falas agressivas, ou se elas assistem algum desenho que tem esse conteúdo de agressividade, de matar, de morrer, essas crianças, elas são esponjas. Elas simplesmente absorvem esses estímulos. Elas não filtram, elas não são filtros, elas não entendem que aquilo de repente não é adequado para a vivência e para a idade dela. Uma outra experiência que as crianças absorvem bastante é também em relação aos próprios jogos de videogame. A gente sabe que nos joguinhos a gente morre e aí a gente volta à vida rapidamente. E o melhor, né? A gente volta à vida com mais energia, né? Com mais disponibilidade para iniciar o jogo novamente. Então, a criança muito pequena, até os 7 anos de idade, ela não tem o que a gente chama de irreversibilidade do pensamento. Ela não sabe que morreu e acabou. Ela entende que morreu e que depois volta e depois continua. Então, a criança, quando fala em morte, nessa idade até os 7 anos de idade, ela não necessariamente está te dizendo que ela quer parar de viver. Ela simplesmente não entendeu ainda muito bem esse conceito. E aí, o que a gente faz para ajudar a criança a entender este conceito e principalmente a diminuir esses episódios aí de falar em morte e em agressividade? A gente conversa com ela, a gente explica quais são os jogos, os desenhos e a linguagem adequada e aceita na nossa casa. A gente explica para ela qual o comportamento que a gente espera dela. E a gente vai também conversando sobre essa questão da morte, vai explicando para ela que a morte é algo definitivo. E aqui, inclusive, para ajudá-la, a gente evita ficar falando da morte num sentido figurado. Porque, como eu disse, a criança nessa idade é literal e não entende esse sentido figurado. Então, se eu digo, por exemplo, estou morta de fome, mas eu tô lá, Vivinha da Silva, de novo, eu tô ensinando para essa criança que a morte não é definitivo. Então, eu preciso mostrar para ela a questão da finitude da morte e fazê-la entender este conceito. E aí, com certeza, ela vai lidar muito melhor com essa situação a partir
partir da sua orientação. Mas o segundo motivo, e muito frequente, através do qual as crianças falam sobre morte, é como resolução de problemas. Sim, e esse foi o caso do João Gabriel. O que eu quero dizer com isso? A criança, na sua dificuldade em expressar os seus sentimentos, na sua dificuldade de lidar com algumas situações, ela não tem ferramentas ainda para resolver alguns problemas, ela não tem essas habilidades socioemocionais. E aí ela vê na morte uma solução, né? Então eu não estou gostando dessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, porque aí a situação se resolve. De novo, porque aqui ela não vê a morte como algo definitivo, ela simplesmente entende que se ela morrer, como é lá no jogo, ela volta e volta melhor. Isso também acontece muitas vezes quando ela fala em matar. Se ela tá brigando com o irmão, brigando com o amiguinho, ou se você, mãe, contrariou ela em alguma coisa que ela gostaria de fazer, ela pode sim virar para você e dizer: "Ah, então eu quero te matar". De novo, a gente precisa olhar se realmente ela fala isso com agressividade ou se é nessa perspectiva dessa resolução de problemas. Então, o que a gente faz? A gente justamente ensina a criança a lidar com esses sentimentos de contrariedade e de frustração. E aqui no canal eu tenho um vídeo muito bacana sobre um livro chamado O Monstro das Cores, que eu te ensino como ajudar a criança a identificar e lidar com os seus sentimentos. Porque, enfim, então identificar e lidar com esses sentimentos, poder extravasar esse sentimento de alguma outra forma, seja desenhando, seja pintando, falando sobre ele, ou até mesmo através de algumas ferramentas como bater numa almofada, sair correndo, rasgar um pedaço de papel. O importante é você direcionar o sentimento da criança para uma forma mais assertiva e menos agressiva de lidar com essa situação. E aí, como eu já disse, além de lidar com esse sentimento, ela também precisa aprender a resolver os seus problemas. Nesse momento, você, mãe, também vai sentar com ele e conversar. Filho, você não está gostando mesmo deste momento de pandemia, não é? A mamãe te entende, a mamãe sabe que está difícil para você, mas o que a gente pode fazer para tornar esse momento mais fácil? Ou, filho, você não gostou que o seu irmão tirou o seu brinquedo, mas o que a gente pode fazer para que você possa pedir de volta o brinquedo para o seu irmão, para que você possa usar o seu brinquedo sem precisar dizer que você quer matá-lo, por exemplo. Então, diálogo, resolução de problemas, expressão de sentimentos são ferramentas muito importantes para que a criança possa lidar com essa situação. E aí, gente, por fim, vem o terceiro ponto através do qual a criança pode falar em morte e em morrer, que é realmente o desejo da morte, o desejo de morrer. E como que a gente vai identificar isso? Além dessa fala, que é uma fala que daí então, neste sentido, você deve prestar atenção, mas porque a sua criança vai estar apresentando, além desta fala, um humor mais deprimido, mais triste, ela vai estar mais agressiva, mais irritada. Lembra que no momento anterior a criança estava super bem e ela falava sobre esses assuntos como uma forma de lidar com a situação.
Agora, neste terceiro momento, a criança em si está mais triste, está mais deprimida, está mais apática, mudou o seu comportamento. E aí, neste momento, gente, é muito importante buscar a ajuda de um profissional. Um psicólogo infantil vai te ajudar a identificar o que pode estar acontecendo com essa criança e, principalmente, ajudar você e sua família a lidar da melhor forma com essa situação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero principalmente que ele tenha te ajudado com seu filho por aí. E espero ainda que você então se inscreva aqui no canal e ative o lembrete para que você possa receber exclusivamente todos os nossos conteúdos que são semanalmente preparados para você.